Você nunca será rico pensando como um pobre, e quando você muda por dentro, o mundo inteiro começa a se curvar ao seu redor. Mas cuidado, esse não é o fim da jornada, é o recomeço com novos desafios, novas alturas, novas responsabilidades, porque quanto mais alto você sobe, mais claro fica o horizonte. E mais fácil é ver o quanto ainda há para conquistar. A mente pobre se acomoda no primeiro conforto. A mente rica sabe que o conforto é uma armadilha disfarçada. Ela entende que a zona de conforto é, na verdade, a zona de morte lenta, onde os sonhos murcham, onde o potencial se afoga no sossego. Você não foi feito para estagnar, foi feito para expandir. Crescimento é sua natureza, e tudo que não cresce, morre. Henry Ford dizia: se você acha que pode ou que não pode, você está certo. Essa frase, simples, guarda uma verdade explosiva, porque tudo começa naquilo que você acredita ser possível. A mente pobre se limita, a mente rica transcende. O que você tolera hoje define o que você viverá amanhã. E muitos vivem em pobreza, não por falta de oportunidade, mas por excesso de tolerância, com mediocridade. Tolera um emprego que odeia, tolera relacionamentos tóxicos, tolera desculpas, tolera vícios, tolera a própria estagnação. Você quer riqueza? Então corte as amarras, elimine o que te distrai, mate de fome o que enfraquece sua grandeza, alimente somente o que constrói. Isso é foco, isso é compromisso. E compromisso não é o que você faz quando está motivado, é o que você faz quando não está, quando está cansado, frustrado, sozinho, porque são nesses momentos que se forja o verdadeiro vencedor. É fácil agir quando tudo está fluindo. Difícil é continuar quando tudo parece conspirar contra. Mas é aí, justamente aí, que você se separa da massa. Napoleon Hill escreveu: o ponto de virada muitas vezes vem logo após o momento de maior desespero. Essa é a senha oculta do universo, porque ele testa, ele desafia, ele pergunta silenciosamente: você quer mesmo isso? Ou é só mais um desejo passageiro? E quando você responde com ação, não com palavras, mas com sacrifício, com renúncia, com persistência, o universo abre as portas. Mas entenda, não se trata apenas de vencer, trata-se de transformar. A verdadeira riqueza é quando você vira um ponto de luz para os outros, quando sua jornada se torna farol, quando sua coragem inspira, quando sua transformação muda, não só sua vida, mas a de todos ao seu redor, porque riqueza de verdade é legado, é o impacto que fica quando você já não estiver mais aqui, é o que você construiu dentro das pessoas, não apenas fora delas. Você nunca será rico pensando como um pobre, porque o pobre pensa em hoje. O rico constrói para sempre, e o tempo, esse implacável mestre, vai passar de qualquer forma. A pergunta é: ele vai passar enquanto você assiste, ou enquanto você constrói? Chega de esperar, chega de se esconder atrás do medo, chega de negociar com a sua grandeza. Você nasceu com poder, poder de mudar, poder de criar, poder de decidir, e a cada decisão, por menor que pareça, você molda sua realidade. Não é fácil, nunca foi, mas é simples. Mude sua mente, e o resto segue. Não pense como um pobre, pense como um rei em construção, e então, torne-se um. A riqueza não é um destino, é um estado de espírito, e você nunca chegará lá com uma mente acorrentada à escassez. Você pode trabalhar 16 horas por dia, pode acordar antes do sol, pode se sacrificar, suar, chorar e sangrar, mas se sua mente for treinada para ver limites, não importa quantas oportunidades estejam diante de você, você as transformará em desculpas, porque a pobreza não começa no bolso, ela começa na cabeça. Não é o saldo bancário que define sua miséria ou sua glória. É a forma como você pensa, age e acredita quando o mundo fecha as portas. Porque a verdade é brutal. Você não é refém das circunstâncias.
é refém da sua interpretação sobre elas. Henry Ford disse: "Se você pensa que pode ou que não pode, você está certo." E ele construiu impérios sobre essa convicção. Já você, o que tem construído com a sua? A primeira prisão da pobreza é a mentalidade de vítima, de escassez, de espera. Aquele que espera, não colhe. Esperar é entregar o volante da própria vida nas mãos da sorte. E sorte não é plano. Sorte é o que a mente pobre chama de milagre quando vê um rico trabalhando em silêncio. Os grandes, Carnegie, Edison, Rockefeller, não pensavam como os outros. Eles viam o que ninguém via. Enquanto a maioria via obstáculos, eles viam degraus. Enquanto o mundo via limites, eles criavam possibilidades. Isso é pensamento de riqueza. Pensar como um pobre é pensar que não se pode, que o mundo é injusto, que não há tempo, que não há apoio, que não há caminhos. Mas sempre houve, sempre haverá. A pergunta é: você está vendo? Quem pensa como um pobre é escravo da dúvida. E dúvida mata mais sonhos do que o fracasso jamais poderia, porque o fracasso ensina, mas a dúvida paralisa. O pensamento pobre diz: preciso ver para crer. O pensamento rico diz: preciso crer para ver. Essa é a diferença entre viver como um reativo ou como um criador. O universo não responde ao medo, ele responde à clareza. Você não pode atrair o que você não tem coragem de visualizar. Não há prosperidade na escuridão. Então pare, feche os olhos e veja, não o que você é hoje, mas o que você ousa ser. A clareza não é uma visão nebulosa de desejo. É uma imagem tão nítida que você poderia tocá-la com os dedos da alma. Disney viu um castelo antes de haver tijolos. Jobs viu um mundo digital, quando ainda se digitava em máquinas de escrever. Você precisa ver antes que o mundo veja, porque se você não acredita, por que alguém acreditaria? Clareza é a lâmpada de Edison antes da eletricidade. É o motor de Ford antes da produção em massa. É o ouro invisível que só os visionários conseguem extrair da mina da realidade. Mas visão sem a força interna é como um barco sem velas. É preciso propósito. E o propósito não é um sonho bonitinho para colocar na bio do Instagram. Propósito é a razão pela qual você levanta quando o mundo te derruba. Quem tem propósito não desiste. Quem tem propósito transforma dor em combustível. Olhe para Mandela, 27 anos de cela, e ele saiu de lá com um país nas mãos. Olhe para Lincoln, uma derrota atrás da outra, falências, mortes, rejeições, e ele se tornou o rosto da liberdade. Nada disso é sorte, é fogo interior, é convicção, é propósito que não se curva, porque quando você tem um porquê inabalável, os comos aparecem, mas só acreditar não basta. O pensamento pobre acredita e espera. O pensamento rico acredita e age. Disciplina é o que separa o desejador do realizador. E disciplina não é rigidez, é liberdade. Liberdade de dizer não à distração. Liberdade de manter a promessa feita a si mesmo. Liberdade de plantar hoje o que vai florescer daqui a anos, mesmo quando todos dizem que não vai dar certo. Ação. Ação é a palavra que os sonhadores evitam e os realizadores veneram, porque o mundo não muda com pensamentos, muda com movimentos. Você pode meditar, visualizar, afirmar, mas se não se mover, nada muda. A ideia mais brilhante do mundo não vale um centavo se ela ficar na gaveta. Walt Disney foi demitido por falta de imaginação. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Oprah foi chamada de inapropriada para a TV. Todos eles tinham uma escolha: agir ou aceitar. Eles agiram, e o mundo se curvou, porque a ação é a prova da fé. Se você diz que acredita, mas não age, você está apenas se enganando com palavras bonitas. Riqueza não vem de intenções, vem de atitudes. Mas até aqui, tudo isso exige uma chave silenciosa, muitas vezes esquecida: gratidão. E não estou falando da gratidão clichê, estou falando da gratidão como frequência.
Gratidão é reconhecer o valor antes de possuir. É vibrar com o que está vindo como se já tivesse chegado. É sinalizar ao universo que você está pronto. Pessoas de mentalidade pobre só agradecem quando recebem. Pessoas de mentalidade rica agradecem antes, durante e depois. Elas sabem que tudo está contribuindo, até as perdas, principalmente as perdas. E quando a perda vem, como virá, é a adaptabilidade que sustenta, porque nada permanece, nem o sucesso, nem a dor. E aquele que não se adapta, quebra. Ford adaptou suas linhas de produção até que se tornassem referência. Netflix matou a própria locadora para criar um império digital. Os que resistem à mudança são enterrados por ela. A mente pobre quer conforto. A mente rica busca crescimento. Crescimento exige desconforto. Desconforto exige coragem. E coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Você nunca será rico pensando como um pobre, porque riqueza é movimento, é transformação, é reinvenção constante. E para isso é preciso resiliência. Resiliência é a fibra dos gigantes, é a capacidade de levantar mais forte após cada queda. Riqueza verdadeira não está apenas enquanto você acumula, mas enquanto você aguenta, e ainda assim, continua. Cada não, cada porta fechada, cada derrota é um tijolo na construção da sua grandeza. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de fazer a luz brilhar. Imagine se ele tivesse parado na tentativa 872. Imagine se ele tivesse aceitado o fracasso como fim, e não como parte do processo. Você não é definido por quantas vezes caiu, mas por quantas vezes escolheu levantar. E a cada vez que você se levanta, você cresce. Cresce em força, cresce em caráter, cresce em merecimento. E o que impulsiona esse crescimento? Aprendizado. Mas não o tipo de aprendizado que se encontra em manuais técnicos ou em fórmulas prontas de autoajuda. O verdadeiro aprendizado é visceral. É aquele que vem das cicatrizes, das tentativas falhas, dos caminhos sem mapa. É aprender com a realidade nua e crua, com a vida, não com a teoria. Pessoas que pensam como pobres evitam errar, evitam parecer tolas, evitam se expor. Mas a mente rica entende. Errar é avançar. Cada erro é uma bússola, apontando com mais precisão para o que funciona. Thomas Edison não falhou 1000 vezes. Ele descobriu 1000 formas de não fazer uma lâmpada até encontrar uma que acendesse o mundo. É isso que falta a tantos: humildade para aprender e a coragem de persistir. Porque o que separa o medíocre do extraordinário é essa combinação rara. A mente pobre quer atalhos. A mente rica busca compreensão profunda. A mente pobre busca receitas. A mente rica busca princípios. Aprender é cultivar, e quem cultiva, colhe. Pode não ser no primeiro outono, mas virá a colheita. E quando vier, virá proporcional ao quanto você se preparou, ao quanto estudou, ao quanto se refinou na arte de cair e se reerguer. Aprender é também silenciar o ego, é ouvir, é observar, é entender que você não sabe tudo e que isso é bom, porque enquanto houver algo novo para aprender, haverá um novo degrau para subir. É por isso que o sucesso nunca é um pico, é uma escadaria infinita, e quanto mais você sobe, mais você vê, e quanto mais você vê, mais entende. Não se trata de ser mais do que os outros, mas de ser mais do que você era ontem. E nisso surge o verdadeiro poder, porque o poder não está no dinheiro, nos carros, nas mansões. Está na transformação, no controle que você tem sobre si mesmo, no domínio da sua atenção, das suas emoções, da sua direção. A mente pobre busca poder para dominar os outros. A mente rica busca poder para dominar a si mesma. E esse domínio exige algo raro, escasso, precioso, constância. Porque qualquer um pode agir com entusiasmo por um dia. Qualquer um pode se sentir inspirado depois de um vídeo ou uma palestra. Mas quantos continuam quando ninguém está olhando? Quantos persistem quando os resultados ainda não chegaram?
Quantos têm fé no invisível tempo suficiente para torná-lo visível? É aí que os poucos se separam dos muitos. É aí que o extraordinário nasce, na constância, na repetição intencional, na disciplina silenciosa que constrói impérios enquanto o resto do mundo dorme. Você acha que Andrew Carnegie construiu seu império com sorte? Que Walt Disney realizou o impossível porque era talentoso? Não. Eles tinham uma obsessão, um compromisso inquebrável com uma visão. E cada dia era um passo, uma batalha, uma afirmação viva de que eles já eram aquilo que o mundo ainda não enxergava. E isso é identidade. Você precisa ser agora quem você quer se tornar. Não é esperar o sucesso para agir como um bem-sucedido. É agir como um antes que o mundo confirme. Porque o mundo responde ao que você acredita ser. Pobres esperam permissão, ricos criam realidade. E o que sustenta essa realidade? Um ecossistema de hábitos, pequenas ações que parecem insignificantes, mas que no acúmulo definem destinos. Levantar cedo, cuidar do corpo, ler, escrever, ouvir em vez de falar, agir quando ninguém manda, economizar quando todos gastam, investir quando todos recuam. Isso não é glamour, é estratégia, é tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. E um dia, tudo muda, mas não será um milagre, será a soma de tudo aquilo que você fez em silêncio, enquanto era ignorado, enquanto era ridicularizado, enquanto ninguém acreditava, nem mesmo os mais próximos. Riqueza é uma revolução silenciosa, primeiro dentro, depois fora. Mas atenção, quando ela chegar, e chegará, você será testado, porque o verdadeiro teste da riqueza não é adquiri-la, é mantê-la, é multiplicá-la sem perder a essência, sem se corromper, sem esquecer que o que te trouxe até aqui foi a integridade com a sua própria visão. O mundo está cheio de ricos pobres, pessoas que têm tudo no bolso e nada na alma, porque esqueceram que o ouro de verdade sempre foi invisível. Mentalidade, valores, visão, propósito. Você nunca será rico pensando como um pobre, porque o pobre busca o externo, o rico constrói o interno, e quando você muda por dentro, o mundo inteiro começa a se curvar ao seu redor. Mas cuidado, esse não é o fim da jornada. É o recomeço com novos desafios, novas alturas, novas responsabilidades, porque quanto mais alto você sobe, mais claro fica o horizonte, e mais fácil é ver o quanto ainda há para conquistar. A mente pobre se acomoda no primeiro conforto. A mente rica sabe que o conforto é uma armadilha disfarçada. Ela entende que a zona de conforto é, na verdade, a zona de morte lenta, onde os sonhos murcham, onde o potencial se afoga no sossego. Você não foi feito para estagnar, foi feito para expandir. Crescimento é sua natureza, e tudo que não cresce, morre. Henry Ford dizia: se você acha que pode ou que não pode, você está certo. Essa frase, simples, guarda uma verdade explosiva, porque tudo começa naquilo que você acredita ser possível. A mente pobre se limita, a mente rica transcende. O que você tolera hoje define o que você viverá amanhã. E muitos vivem em pobreza não por falta de oportunidade, mas por excesso de tolerância com mediocridade. Tolera um emprego que odeia, tolera relacionamentos tóxicos, tolera desculpas, tolera vícios, tolera a própria estagnação. Você quer riqueza? Então corte as amarras, elimine o que te distrai, mate de fome o que enfraquece sua grandeza, alimente somente o que constrói. Isso é foco, isso é compromisso. E compromisso não é o que você faz quando está motivado, é o que você faz quando não está, quando está cansado, frustrado, sozinho, porque são nesses momentos que se forja o verdadeiro vencedor. É fácil agir quando tudo está fluindo, difícil é continuar quando tudo parece conspirar contra, mas é aí, justamente aí, que você se separa da massa. Napoleon Hill escreveu: o ponto de virada muitas vezes vem logo após o momento de maior desespero. Essa é a senha oculta do universo, porque ele testa,
Ele desafia, ele pergunta silenciosamente: você quer mesmo isso? Ou é só mais um desejo passageiro? E quando você responde com ação, não com palavras, mas com sacrifício, com renúncia, com persistência, o universo abre as portas. Mas entenda, não se trata apenas de vencer, trata-se de transformar. A verdadeira riqueza é quando você vira um ponto de luz para os outros, quando sua jornada se torna farol, quando sua coragem inspira, quando sua transformação muda não só sua vida, mas a de todos ao seu redor. Porque riqueza de verdade é legado, é o impacto que fica quando você já não estiver mais aqui. É o que você construiu dentro das pessoas, não apenas fora delas. Você nunca será rico pensando como um pobre, porque o pobre pensa em hoje. O rico constrói para sempre, e o tempo, esse implacável mestre, vai passar de qualquer forma. A pergunta é: ele vai passar enquanto você assiste ou enquanto você constrói? Chega de esperar, chega de se esconder atrás do medo, chega de negociar com a sua grandeza. Você nasceu com poder, poder de mudar, poder de criar, poder de decidir, e a cada decisão, por menor que pareça, você molda sua realidade. Não é fácil, nunca foi, mas é simples. Mude sua mente, e o resto segue. Não pense como um pobre, pense como um rei em construção, e então, torne-se um.